Olá, minha irmã, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao programa Palavras que Convertem. É um prazer poder chegar até você com uma breve, mas profunda reflexão na palavra de nosso Deus. Que o Senhor fale com você nesse momento. Que essa mensagem toque profundamente o seu coração e traga direção, consolo e renovação para a sua vida. Vamos juntos ouvir o que Deus tem a nos dizer? E eu quero falar neste programa sobre o tema A Cidade dos Sonhos. Para tanto, quero ler alguns textos da Palavra de Deus. O primeiro deles está em Apocalipse, quando a palavra nos diz: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até um grande e elevado monte, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Seu comprimento, lugar e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos.
Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. As nações e a cidade de Deus. A cidade é para as nações, é para mim, é para você. Então entre, a casa é sua, a cidade é sua, porque a cidade é de Deus e para todos aqueles quantos o amam e o professam como Salvador. Paulo teve uma visão extraordinária dessa cidade. Notem que no texto anterior, um texto bem longo, mas num esforço sobre-humano de João para nos mostrar a beleza dessa cidade, que Paulo, por outro lado, viu coisas que ele diz inefáveis, as quais ao homem não é lícito dizer. Então João fez um grande esforço e Paulo viu grandes e belas coisas, mas num certo sentido Paulo nos privou de termos a visão daquilo que ele mesmo contemplou. E ele diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo as minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então João viu coisas gloriosas. Paulo ouviu palavras inefáveis, as quais ele disse, não é lícito ao homem dizer. Mas um dia aqueles que creem, quando estiverem na presença de Deus, verão as coisas que João viu e ouvirão as coisas que Paulo ouviu. Nas Escrituras são mencionados pelo menos 3 céus. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. No primeiro céu é aquele que circunda a terra, o firmamento ou a abóbada celestial, onde é produzida a chuva, a neve, etc. Essas coisas visíveis aos nossos olhos. O segundo céu é aquilo que conhecemos como espaço cósmico, que também é possível ver uma parte dentre os bilhões e bilhões de estrelas e planetas. Nós conseguimos ver parte destes, como as estrelas, o Sol, a Lua, os planetas e até algumas galáxias. O terceiro céu é identificado na Bíblia como o paraíso. E o paraíso é uma realidade espiritual, onde está a presença de Deus e onde viverão aqueles que o seguirem, crerem no Filho de Deus. Lembrem de Mateus 23, verso 43, quando 2 homens estavam crucificados ao lado de Jesus e eram estereotipados como ladrões. E um daqueles ladrões pediu a Jesus que se lembrasse dele quando Jesus entrasse no seu reino. E a afirmação de Jesus foi: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quando pensamos no paraíso, o céu,
Algumas pessoas até são tentadas a pensarem que o céu é um lugar monótono, que não acontece nada, que estão almas e um Deus invisível. Seria de fato o céu um lugar monótono? E ainda que fosse um lugar monótono, eu preferiria milhões de vezes a monotonia do céu aos embalos do inferno. O inferno pode ser um lugar extremamente badalado, mas ali há falta de alguns elementos essenciais à vida humana. Uma das coisas que falta no inferno é a água. Lembrem-se daquela história que Jesus contou do rico e Lázaro. Quando o rico estava no inferno, não por ser rico, mas por ter rejeitado a salvação em Cristo, ele pediu que Lázaro molhasse o seu dedo para refrescar a sua língua. E Lázaro diz que ali quem está de um lado não pode passar para o outro. Então imagine um lugar onde você vai sem Cristo, aqueles que não têm Cristo vão passar a eternidade sem uma gota de água. Mas também no inferno falta vida, porque ali é um lugar de morte, morte eterna. E a coisa mais terrível do inferno, falta Deus. Há uma ausência eterna de Deus no inferno. E sobra a presença do mal, onde o tormento vai acompanhar as pessoas que fizerem parte desse lugar para todo sempre. E o céu? O céu contrasta profundamente com o inferno. E é por isso que eu quero ir para lá. É por isso que Jesus pagou o preço para eu e para você irmos para lá. E a palavra de Deus diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, a melhor parte da Nova Jerusalém não serão as ruas de ouro, os portões de pérola, nem as reuniões felizes de que desfrutaremos com os amados irmãos em Cristo. A melhor coisa do céu é a desejada e maravilhosa presença do próprio Deus. E mais uma vez, Apocalipse 21, verso 8, contrasta com tudo isso. Alguns vão ficar de fora, porque simplesmente preferiram os seus próprios caminhos ao invés do caminho de Deus. E a pergunta é: e você? Vai ficar de fora? Que Deus ajude que você esteja entre os que vão estar de dentro do céu, desfrutando da presença de Deus. Glória a Deus por esse tempo juntos. Glórias a Deus por Jesus Cristo que nos abre o caminho dos céus. A palavra do Senhor não volta vazia. E eu creio que ela encontrou espaço aí no seu coração, no meu coração. Obrigado por estar conosco no Palavras que Convertem. Continue firme na fé, com os olhos em Cristo e com o coração sempre aberto para ser transformado por Ele. Nos encontramos no próximo programa, no próximo episódio, se Deus permitir. Até lá e que o Senhor lhe abençoe ricamente. Forte abraço.